Certo dia, o Salvador encomendou uma pesquisa, isso mesmo, uma pesquisa para Pedro, e Pedro foi a campo. E depois o Senhor quis ouvir o resultado e perguntou para ele: "O que que o povo entende sobre mim, sobre a minha pessoa?" E Pedro vai e fala assim: "Uns dizem que o senhor é os profetas do passado, uns dizem que o senhor não bate bem da cabeça, cada um está dizendo uma coisa." E o Senhor então pergunta para ele: "E você, meu amigo? Eu quero saber a pesquisa agora, porque o que eu vi, com a porcentagem para cima ou para baixo, eles estão mais ou menos certos. Mas eu quero saber de você, realmente de você, sem nenhuma porcentagem para cima, sem nenhuma porcentagem para baixo, eu quero saber o que você pensa sobre mim." E Pedro então faz uma das maiores confissões: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." E Jesus Cristo então reconhece: "E tu és Pedro, né, e quem te revelou isso não foi nem a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está no céu." E ele então fala algo que: "Tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." E em Doutrina e Convênios, na seção 21, em 1830, quando a igreja foi reorganizada, quando a igreja foi restaurada, quando a igreja então novamente passou a existir na terra depois de um longo tempo de apostasia, o Senhor então diz novamente mais ou menos as mesmas palavras. Doutrina e Convênios, seção 21, versículo 6 diz: "Porque assim fazendo, as portas do inferno não prevalecerão contra vós, sim, e o Senhor Deus afastará de vós os poderes das trevas, e fará tremer o céu para o vosso bem e para a glória de seu nome." Mais uma vez, o Senhor estava usando a mesma terminologia. As portas do inferno não prevalecerão. Na época de Pedro, foi o seu testemunho, o testemunho de Cristo, aquilo que não havia sido revelado por nada desse mundo, mas de algo divino, celeste. E o Senhor falou: "Sobre isso não tem como você afundar. Sobre isso não é a rocha estruturante. É sobre isso que precisa estar alicerçada a minha igreja." E na restauração de todas as coisas, o Senhor novamente mostra o que que manteria os membros da igreja. Só que, é claro, vai ficar para daqui a pouco, porque meu nome é Reginaldo, os íntimos me chamam de Regis, e eu fico muito feliz de você estar aqui na aula de número 2 de Doutrina e Convênios. Não esqueça de lançar a sua frequência. Não importa onde você mora, em qualquer lugar da galáxia, você pode fazer instituto aqui conosco e vai valer os créditos para onde você mora. Muitíssimo obrigado, eu queria que você soubesse. É uma honra compartilhar com você o meu testemunho e as coisas que eu acredito. Eu vou falar nas diversas igrejas sendo a mesma igreja. Isso, as igrejas que existiram nas eras, ou desde o surgimento desse mundo, e até que ele seja celestializado, houveram, já houve, vai haver igrejas, igrejas de Cristo. Porém, ela é conhecida por outras terminologias, e nós vamos saber a importância disso e como que isso fará com que as portas do inferno não prevaleçam. A primeira igreja que a gente tem notícia é uma igreja patriarcal, a Igreja de Cristo patriarcal, ou seja, de pai para filho. Nós temos lá Adão. Adão era o responsável pela sua família, Adão que ensinava a sua família, Adão que ministrava a sua família, até que um dia Adão faz uma grande reunião num lugar muito bonito e abençoa todos os seus filhos, todas as pessoas que estavam lá. Era assim que funcionava no passado. É essa igreja, uma igreja que depois ela vai crescendo e o povo de Israel se divide em tribos, e cada tribo ali tinha aquele que presidia, aquele que era o patriarca, aquele que passava o direito do sacerdócio para o seu filho primogênito. O filho primogênito, na morte do pai, é o que cuidaria da família.
Sobre a mesma tenda era ensinado o evangelho, a guarda dos mandamentos, a guarda do dia sagrado. Todas as coisas estavam ali nessa igreja, uma igreja de patriarcas. O povo de Israel, cada um vivia ensinando seus filhos dessa maneira, até que eles são levados embora, cativos para a Babilônia, por exemplo. E quando eles chegam na Babilônia, não existia mais uma igreja patriarcal. Na verdade, vários dos pais de família foram mortos ou escravizados. E assim o povo de Israel começou a lidar com uma nova cultura. E nessas novas culturas, as quais eles foram subjugados, é o que surgiu então o que se conhecia como eclésia, ou assembleias, ou sinagogas. É aí que parte da igreja agora se junta, se reúne num lugar, e não é o pai que é responsável pela família, mas tem um líder. A igreja, ou o povo de Deus, volta para Jerusalém, e aí então nós começamos a perceber a existência de sinagogas, a existência de um lugar onde era ensinado, e cada um ali poderia aprender com os rabinos, com os doutores da lei, com as pessoas que eram os responsáveis. E assim existia essa igreja até a época de Cristo, uma igreja patriarcal, uma igreja de pai para filho, uma igreja no qual era respeitado o sacerdócio. O que eu posso dizer para vocês? Todos nós precisamos nos preparar para que essa igreja exista. Desde a pandemia, quando o sacramento foi liberado para que nós servíssemos em nossas casas, nós voltamos a uma ordem patriarcal. O chefe da família conduzia o sacramento, o chefe da família fazia sua própria reunião sacramental. Lembram-se disso? Nós voltamos no tempo, voltamos em muitos anos atrás e nos transformamos por um pouco tempo numa igreja patriarcal. Muitos sofreram, porque nem todos têm os portadores do sacerdócio em casa, mas precisamos ter essa lição. Constituímos famílias e nos preparamos para uma igreja patriarcal. Preparamos para que o pai presida sobre as chaves do sacerdócio, a mãe seja sua primeira conselheira, a sua adjuntora, como diz, e ambos então governam a sua família com santidade, com retidão, com misericórdia. O meu desafio a todos vocês é que sempre estejam preparados para ter uma igreja patriarcal. Se novas calamidades surgirem, se novas pandemias surgirem, nós precisamos estar preparados. Desafio a vocês, homens, que estão me ouvindo, a honrarem o sacerdócio, a serem homens dinâmicos, proativos em conduzir, em presidir, em liderar, em abençoar, em ministrar, para que a sua família não dependa simplesmente dos líderes da igreja para que as coisas funcionem. A igreja, muito interessante, então, surge com o próprio Salvador Jesus Cristo. Ele organiza a sua igreja. Ele chama o que é o grande diferencial dessa igreja. Ele chama os seus apóstolos. E sobre esse alicerce, então, de 12 representantes íntimos dele, ele passa todas as instruções, tudo que ele almejava, tudo que ele desejava, os seus ensinamentos, a forma de ministrar, a forma de fazer. E é exatamente nesse momento que eu volto com vocês. Lembra que eu mencionei Doutrina e Convênios na seção 21? Queria que vocês pudessem depois dar uma olhada no versículo 4, a qual eu vou ler agora. Portanto, vós, ou seja, a igreja, dareis ouvidos a todas as palavras e mandamentos que ele vos transmitir, à medida que ele os receber, andando em toda santidade diante de mim. Pois suas palavras recebereis como de minha própria boca, com toda paciência e fé, porque assim fazendo, as portas do inferno não prevalecerão contra vós.
O que Cristo fez foi comissionar os seus 12 apóstolos, foi dar a eles autoridade, foi dar a ele o dom divino de serem testemunhas especiais do nome do Salvador, de serem aqueles que conseguem identificar a mente e a vontade de Cristo e revelá-la. E em Doutrina e Convênios é que nos ensina que se nós dermos ouvidos a esses homens, as portas do inferno não prevalecem. Essa é a chave, uma das chaves da Igreja de Cristo. Uma igreja sobre o alicerce dos apóstolos, sobre aqueles que têm intimidade com Cristo. Não que eu e você não tenha, porque espero que nós tenhamos, mas nós não temos as chaves da organização plena da igreja para tomar as decisões da igreja. É ouvindo os profetas, é sabendo o que eles disseram na última conferência, e te desafio a dar uma olhada na última liarrona para saber qual era a mente, a vontade de Deus, o que Ele espera de nós para os nossos próximos 6 meses. Você saberia me dizer, você saberia agora lembrar de uma das mensagens da última conferência geral? Pensa aí, pensa, 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 pensa. Qual foi um dos ensinamentos na última conferência geral? As portas do inferno não prevalecerão contra vós, se nós soubermos o que eles ensinaram e aplicar. Essa igreja de Cristo, presidida por ele, era uma igreja missionária. Ele diz tanto para os apóstolos quanto para os seus seguidores: vai e faz discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma igreja que foi organizada, e você vê agora, para onde o objetivo principal era ministrar. E o Senhor então curava os enfermos, fazia enxergar os cegos, curava as pessoas que tinham lepra, fluxo de sangue, visitava as pessoas, brincava, fazia atividades, aquilo que nós estamos acostumados com comer e beber nas nossas atividades. A igreja é a mesma. Jesus Cristo multiplicou, transformou a água em vinho. Jesus Cristo multiplicou os pães e os peixes. Olha que atividade maravilhosa! É a mesma igreja de Cristo, onde as pessoas se socializam, onde as pessoas se divertem. É o lugar onde devemos estar. Todas as pessoas se reuniam para ouvir as pregações de Jesus Cristo. E Jesus Cristo ensinava sobre cura, perdão, caridade, consolo, humildade, perseverança. São as nossas sacramentais. Essa é a igreja de Cristo. Uma igreja de pessoas imperfeitas que se reúne para ouvir falar daquele que é santo. Essa é a igreja de Cristo que tem coragem de levar o nome dele. Jesus Cristo, quando esteve nas Américas, perguntar qual nome a gente dá para a igreja. A igreja tem que levar o nome do seu dono. Esse dono, mesmo se for Jesus Cristo, em outros lugares, precisa estar estabelecida sobre o meu evangelho. O evangelho dos apóstolos. O evangelho da cura, do perdão. Se qualquer um de nós quisermos que as portas do inferno não prevaleçam, precisamos ouvir os profetas e precisamos ministrar. Provavelmente você tem alguém que você ministra. Provavelmente foi te dado um nome. Você tem ministrado? Qual diferença você e eu estamos fazendo na vida dos membros da igreja? Porque Cristo fez. Ultrapassamos então a igreja de patriarcal, entramos na própria igreja de Cristo, é a mesma igreja com nomes diferentes. Mas antes de continuar, o que eu quero te pedir? Lance a sua frequência. Por favor, na bio do Instagram tem, no link desse podcast também tem. Esse curso é de Doutrina e Convênios, uma aplicação prática na vida. E é bom demais estar aqui com vocês. Eu queria que vocês soubessem da alegria que eu tenho de compartilhar essa aula com vocês.
Nós entramos agora numa outra igreja, a igreja dos apóstolos. Jesus Cristo, quando foi embora, havia dado autoridade, comissionado, dado sacerdócio, ensinado tudo o que precisavam entender. E agora, então, de acordo com Efésios, nós temos uma igreja onde Deus havia dado uns para apóstolos, outros para os profetas, para pastores e mestres. A mesma organização estava de pé em Efésios capítulo 4. Essa é uma marca da Igreja de Cristo, sustentada por apóstolos, homens comissionados e escolhidos pelo próprio Salvador para o aperfeiçoamento dos santos. Eu não sei se você se lembra, quando Judas morreu, tirou sua própria vida, ele foi substituído por Matias para que continuasse a ter 12 apóstolos. Estevão foi apedrejado e, para manter então 12 apóstolos, Saulo foi chamado no caminho de Damasco. A igreja alicerçada sobre 12 profetas, porque se nós, de acordo com a Doutrina e Convênios 21, ouvirmos as suas palavras e mandamentos e andar em santidade diante de Deus, as portas do inferno não prevalecem. É a mesma estrutura. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, te desafio a fazer a leitura. Essa igreja de Cristo, então, agora na mão dos apóstolos, é dado a ordem de ordem no culto. As reuniões da igreja precisavam ter uma ordem. Se alguém falasse numa língua diferente, precisava ter intérprete. Cada um deveria discursar um de cada vez. Não poderia, de acordo com 1 Coríntios 14:33, haver nenhum tipo de confusão. Era uma igreja agora na mão dos apóstolos, onde era uma igreja tranquila, em ordem, cada um falando ao seu tempo, sem nenhum tipo de mistério, sem nenhum tipo de coisa estranha. Ouvimos muitas pessoas dizendo um versículo, e ele é muito interessante: onde estiver reunido 2 ou 3, ali eu estarei. E aí eles pensam que isso é igreja. Não! O Senhor disse: onde estiver 2 ou 3 falando sobre o meu nome, o meu Espírito estará presente. Eu testifico da verdade. Mas Jesus Cristo não diz: ali estará estabelecida a minha igreja. Não! Porque a igreja está estabelecida sob o alicerce de apóstolos. E eles então determinam a abertura, fechamento de unidades, criação de ramos, alas, estacas. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor testificará. Mas a igreja da mão dos apóstolos, ela precisa ser mandado missionários, estabelecido a ordem do sacerdócio, o sacerdócio ser concedido, ter alguém que presida, alguém que reporte, porque essa igreja de 1 Coríntios 14 é uma igreja de ordem. A igreja de Efésios, no capítulo 4, é a igreja estabelecida sobre apóstolos, profetas, evangelistas e responsáveis. E esses apóstolos, então, da igreja na mão dos apóstolos, é o que mantinha a pureza doutrinária da igreja. Em Atos, no capítulo 2, quando está lá a igreja desse jeito, diz que em Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. O mesmo modelo, da mesma maneira, da mesma forma, e é assim. Perseverar na doutrina dos apóstolos. Marquem isso, depois vão lá em Atos 2:42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. O que é comunhão? Estar juntos, reunidos, e no partir do pão e nas orações. Essa é a igreja na mão dos apóstolos.
Foi essa mesma igreja que foi estabelecida entre os nefitas do outro lado do mundo. E o Senhor então chama 12 apóstolos, o Senhor organiza a igreja. Todos eles começaram a ter os ensinamentos dos profetas, começaram a viver e se transformaram numa grande Sião. E as portas do inferno, por muitos anos, não prevaleceram sobre os nefitas. De forma alguma prevaleceu entre eles. E é muito interessante, lá em Doutrina e Convênios, na seção 21, diz lá no versículo 3, né? Igreja essa organizada e estabelecida no ano de 1830 de vosso Senhor, no 4º mês, e no 6º dia do mês que é chamado Abril. No dia 6 de abril de 1830, essa igreja, em lembrança e memória do nascimento de Jesus Cristo, que foi nessa data e que foi revelado pelos apóstolos, essa igreja novamente é estabelecida na terra e é dada ao profeta, vidente e revelador. E ele, a primeira presidência e o quórum dos 12, assumem a presidência dessa igreja e o Senhor vai para o lugar onde é devido dele e a igreja permanece na mão dos apóstolos. São eles que podem nos trazer as revelações, as instruções. É a eles que devemos ouvir. Nós temos direito à revelação pessoal, nós temos direito à revelação para a nossa casa, nós temos direito à revelação para os nossos chamados, mas isso não nos dá direito sobre a igreja. Nós não tomamos decisão para a igreja. Nós levantamos a nossa mão em apoio às decisões que foram tomadas por aqueles que nós reconhecemos como profetas, videntes e reveladores. É a mesma estrutura, é a mesma igreja, é o mesmo reino de Deus estabelecido sobre a rocha do testemunho, o testemunho de Cristo, o testemunho de sua volta, de seu retorno, o testemunho de sua existência, o testemunho de sua confissão, porque isso é ser profeta de acordo com Apocalipse no capítulo 19. Quando nós então testificamos de Cristo, estamos com o espírito de profecia. Essa é a maior de todas as profecias. Ao subirmos no púlpito no primeiro domingo do mês e darmos o testemunho sobre Cristo, quando acompanhamos missionários e testificamos de Cristo, quando nós compartilhamos o nosso testemunho com os nossos amigos, onde nós trabalhamos, onde nós estamos, quando eu falo sobre ele, isso é o dom da profecia. Por isso que fica o convite. Nós não gastamos tempo falando de historinhas da carochinha, nem devemos tentar impressionar as pessoas com coisas misteriosas. O espírito de profecia é testificarmos de Cristo, falarmos sobre ele. E é essa a igreja que testifica do dono dela. E aí as portas do inferno não prevalecem. E aí todos são convertidos, tocados. A estrutura da igreja é fortalecida e os santos voltam para casa tranquilos. Jesus Cristo um dia volta e ele estará presidindo pessoalmente a sua igreja durante 1000 anos. Vai organizar todas as coisas, mas continuaremos tendo profetas, apóstolos, reuniões, tudo como vivemos agora. Só que estará sob a sua presidência, a igreja de Jesus Cristo no milênio. A igreja das pessoas que irão habitar no reino celestial ou no reino terrestrial. Em 1000 anos viverão os justos, e alguns justos que não herdarão a glória celestial.
mas são justos a ponto de sobreviver à presença de Cristo e poder viver com Ele por um tempo. Mas existirá depois o que é conhecido como a igreja do primogênito. Gostaria que vocês pudessem ir no guia de estudo das Escrituras, aprender mais sobre isso. Mas essa é a última igreja que nós temos conhecimento. A igreja do primogênito é a igreja dos seres exaltados. A igreja no mais alto grau de glória. A igreja daqueles que se tornarão como Cristo, herdeiros e co-herdeiros, obtendo todas as coisas que ele tem. Olha que coisa linda! A igreja do primogênito, onde se volta lá para a igreja inicial, uma igreja patriarcal, onde cada portador do sacerdócio preside em retidão para toda a eternidade. Preside sobre uma família, ensina a sua família, está alicerçado com a sua esposa em criar filhos e prepará-los para que tudo reinicie novamente. Mas tudo sobre as chaves daquele que é o nosso Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós renderemos louvores eternamente a Cristo e pertenceremos a uma ordem do primogênito. E nós seremos remidos de todas as coisas, habitaremos com a nossa família para toda a eternidade e teremos alegria. Como que as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja do primogênito? É quando passamos no templo. As ordenanças do templo são as ordenanças em preparação para a igreja do primogênito. Ao passarmos pelo templo, nós abrimos a porta da igreja do primogênito. É dentro do templo que se abrem as portas para os seres exaltados no mais alto grau de glória. Te desafio ao mais rápido possível ir ao templo pela primeira vez, ou o mais rápido possível ir ao templo novamente. Quando você entrar na porta, lembre-se, eu estou entrando na igreja do primogênito, que é a igreja de Jesus Cristo do Santo dos últimos dias. Mas as ordenanças daquela casa são as ordenanças para aqueles que um dia herdarão o reino de Deus e serão como Ele. Espero que vocês tenham gostado dessas sessões 20, 21 e 22, que falam exatamente sobre a Igreja de Jesus Cristo, do Santo dos últimos dias e o seu surgimento na nossa época. Que bendito seja Deus por ter olhado para nós e nos dado a oportunidade de vivenciar tudo isso. Amo vocês, muitíssimo obrigado, e que as portas do inferno não prevaleçam sobre nós. Em nome de Jesus Cristo, amém.